Hey a todos, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu quero iniciar este vídeo avisando em primeiro lugar que este não será um vídeo de todo fácil, porque eu venho falar-vos sobre a minissérie mais difícil a que eu já assisti e, consequentemente, uma das mais necessárias. Aliás, eu já queria ter gravado este vídeo em junho, quando terminei de assisti-la, só que realmente esta foi uma produção que mexeu comigo a um nível em que, após assisti-la, eu precisei de tempo para conseguir digerir tudo o que tinha visto ser ali retratado. Porque é uma minissérie que aborda questões realmente muito relevantes, muito presentes, então eu chorei muito ao assisti-la, ela foi extremamente visceral para mim, mas eu não poderia deixar de a trazer aqui ao canal exatamente por isso. Portanto, aviso desde já que este vídeo será longo e conterá spoilers, mas peço-te que acompanhes até ao final para ficares a par da importância desta produção. A produção que venho analisar foi dirigida por Ava DuVernay, Ava que já é conhecida por fazer produções com foco em questões sociais importantes, principalmente em questões raciais, como é o caso do filme Selma e do documentário A 13ª Emenda. E desta vez, Ava decidiu transportar para uma minissérie uma história baseada em factos verídicos sobre um caso que marcou os Estados Unidos da América no final dos anos 80 e que ficou conhecido como Os 5 do Central Park. A série é impactante exatamente por isso, porque ela retrata o caso de 5 jovens que foram condenados por um crime que não cometeram. A minissérie tem como nome When They See Us, aqui no Brasil Olhos que Condenam, e está disponível na Netflix, já conta como a mais vista da plataforma este ano e está indicada ao Emmy 2019 como melhor minissérie. O caso que a série retrata remete especificamente ao dia 29 de abril de 1989, quando no final da tarde e início da noite, um grupo de cerca de 30 jovens negros e latinos decidiram sair para ir até ao Central Park. A princípio, todos eles tinham como objetivo conviver, divertir-se, enfim, coisas típicas de jovens, certo? Até que alguns dos adolescentes começaram a importunar algumas pessoas no parque e a cometer pequenos delitos, alguns furtos, e por causa disso a polícia foi acionada para ir até ao local. Só que quando a polícia chegou ao parque para dar conta daquela ocorrência, eles encontraram, ao invés disso, uma mulher no chão, completamente ensanguentada, com marcas de violência e de abuso sexual. Essa mulher era Trisha Meili, que tinha 28 anos de idade na época, era bancária e habitualmente ela estava acostumada a correr pelo parque para fazer o seu exercício diário, só que nessa noite tudo mudou, porque a meio do seu exercício alguém a arrastou, a espancou violentamente, abusou dela e abandonou o seu corpo para morrer. Felizmente o corpo de Trisha foi encontrado ainda com vida, mas numa situação tão grave que a deixou em coma por cerca de 2 semanas. E mesmo após ela sair do estado de coma, ela ficou com graves sequelas do ataque, nomeadamente com o seu corpo afetado e com amnésia. Até hoje, Trisha não recorda o que realmente aconteceu com ela naquela noite. Então, naquela noite, quando a polícia encontrou o corpo de Trisha no chão, quase sem vida, rapidamente acionou uma equipa para correr atrás dos jovens que estavam no parque, tentando recolher o máximo possível de rapazes para os tornarem suspeitos pelo crime. A polícia conseguiu recolher 5 jovens, 4 negros e um latino. São eles Antron McRae, Kevin Richardson, Raymond Santana, Youssef Salem e Corey Wise, sendo que este último inicialmente tinha ido apenas acompanhar o seu amigo Youssef, mas posteriormente a polícia fez dele um suspeito também. Os restantes rapazes não se conheciam entre si, nem tinham qualquer ligação uns com os outros antes dessa noite. Logo após serem capturados pela polícia, os rapazes foram submetidos a uma série de interrogatórios exigidos pela promotora do caso,
a promotora Linda Ferenstein, que na data era chefe do Departamento de Crimes Sexuais da Polícia de Nova York. E uma questão bem visível na minissérie é que desde o primeiro momento a promotora age de forma extremamente racista. Desde o primeiro momento ela assume que os rapazes são culpados, são os criminosos. Então é patente o quanto ela fica cada vez mais interessada em receber o sucesso pelo caso, em dar uma resposta pública, do que em fazer justiça, em trazer a verdade à tona. E é essa a atitude inicial que molda tudo aquilo que vai acontecer depois. Quando chegaram à esquadra, quando chegaram à delegacia, estes 5 meninos não faziam a mínima ideia do que estavam a fazer ali. Os rapazes acabaram por ser individualmente trancados em salas distintas, sem qualquer assistência, e foram interrogados durante mais de 10 horas pela polícia, sem direito à presença de um responsável, sem direito à presença de um advogado. Os rapazes foram inclusive coagidos a recusar um advogado, com a promessa de que, se eles assinassem um acordo com a polícia e confessassem o abuso e o espancamento de Trisha, eles poderiam ir para casa. E de novo, frisando aqui, estes jovens não sabiam do que se tratava. Eles eram menores de idade quando tudo isto aconteceu, então não é preciso pensarmos muito para vermos que tudo o que estava ali a acontecer, a ser feito com eles, era completamente ilegal, correto? Eu preciso de vos dizer, antes de prosseguir com a minha análise, que os episódios desta minissérie são realmente densos. A minissérie tem apenas 4 episódios, com cerca de 1 hora e pouca cada um. E embora eu esteja aqui a expor muito da história da série, eu acredito que só assistindo para realmente entendermos o impacto visual dela, porque é uma série que nos deixa realmente imersos. Nós somos levados a mergulhar no enredo de uma forma muito intensa. É muito difícil assistir àquela série e não sentirmos dor, não sentirmos agonia, não sentirmos revolta. A própria direção de cenas, a fotografia, o desempenho dos atores, em especial do Asant Black, que interpretou o Kevin Richardson, o mais novo dos rapazes, e a do Gerald Jerram, que interpretou o Corey Wise, o mais velho dos 5 rapazes, foram desempenhos fenomenais. Aliás, não é à toa que Gerald está indicado ao Emmy de melhor ator 2019, porque ele realmente foi extraordinário no papel. A produção focou realmente em humanizar bastante estes meninos e as suas famílias, porque durante muitos anos eles foram completamente desumanizados. Nós conhecemos os rapazes um a um pouco das suas vidas, um pouco das vidas das suas famílias, nós conhecemos os seus sonhos, então é muito difícil não vir ao nosso pensamento, não vir ao nosso sentimento desde o início aquela sensação de revolta, de impotência, de injustiça, sabem? Agora voltando a falar da história, do enredo base, quando a polícia interroga os jovens naquele momento, durante aquelas longas mais de 10 horas, eles fazem-no até à exaustão, atenção. Eles não deixam os jovens dormir, eles não param para que os jovens possam descansar. E a violência racial é muito visível. O maltratamento que estes meninos tiveram na mão de uma equipa de polícias predominantemente branca é simplesmente de dar a volta ao estômago. É horrível. Foi tortura psicológica, foi tortura física. Nós vemos ser roubada destes meninos a sua autonomia. Nós vemos o sistema falhar com eles desde o primeiro momento. A polícia aproveita-se do desespero destes 5 meninos para os levarem a um ponto onde eles estariam dispostos a fazer o que fosse preciso para aquele inferno acabar. E a polícia acaba por chamar os pais das crianças e por ameaçar as suas famílias, nomeadamente eles ameaçam um pai de perder o emprego e de não conseguir mais trabalho em lugar nenhum, ameaçam uma mãe de que a melhor coisa a fazer é deixar o filho assumir uma coisa que ele não fez, atenção, para que eles se livrem definitivamente da polícia.
E por aí vai esse sucessivo de pressões muito fortes mesmo. Até que chega um ponto em que os jovens e os seus tutores se veem obrigados a assinar o tal acordo com a polícia, onde eles acabam por consentir com a descrição inventada, com toda aquela narrativa que a polícia inventou do que teria acontecido naquela noite, de como os rapazes teriam cometido aquele abuso coletivo, aquele crime. Então, as crianças voltam temporariamente para casa para aguardar julgamento. Existiram 2 audiências e tem uma cena muito marcante da segunda audiência em tribunal em que o juiz pede para que o Corey Wise leia a sua própria acusação, ou seja, aquela narrativa criada pela polícia do que tinha supostamente acontecido naquela noite, onde ele tinha assinado, onde ele tinha consentido que tinha realizado o abuso e o espancamento, e ele não consegue ler. E ele não consegue ler porque ele tinha muitas dificuldades na leitura. Ou seja, ele não tinha sequer lido os papéis que ele tinha assinado. A polícia tinha-o obrigado a assinar uma coisa que ele não tinha conseguido ler. Então, quando o juiz começa a achar estranho porque é que ele assinou algo que não leu, a advogada de acusação aponta que a razão para ele não saber ler é porque ele é um delinquente comprovado que faltava constantemente às aulas e por isso ele não tinha credibilidade, porque ele andava constantemente fora das aulas, sabe-se lá a fazer o quê fora da escola. E sim, eu sei que parece absurdo, é absurdo, mas isto realmente aconteceu, este caso é realmente verídico. E o resultado que toda essa estrutura racista e desumana conseguiu foi condenar os 5 jovens. Os 5 jovens receberam condenações por roubo, abuso sexual, lesão corporal, motim e tentativa de homicídio. 4 dos rapazes foram condenados de 5 a 10 anos de prisão em centros de detenção juvenil e o mais velho dos 5, o Corey Wise, foi condenado a 15 anos de prisão, recebendo a pena como um adulto. Vale referir também que, simultaneamente ao decorrer de todas estas acusações, desde o primeiro momento que este caso se tornou público, vários discursos horríveis foram criados pelos média, várias manchetes foram criadas onde estes 5 jovens foram colocados como os super predadores do Central Park, os monstros do Central Park. Havia uma pressão pública para que aquelas 5 crianças fossem julgadas, fossem encarceradas, e o próprio Donald Trump na época chegou a defender publicamente a pena de morte para os 5 jovens, para terem a noção da gravidade da situação. Juridicamente, esta história só chegou a este nível absurdo, mesmo sem provas, sim, porque, atenção, voltando, não existiam provas físicas do que tinha acontecido, porque o próprio sêmen encontrado na mulher não coincidia com o de nenhum dos 5 jovens, além de que havia uma grande discrepância nos interrogatórios. E o próprio horário do ataque à mulher não coincidia com o horário que os jovens estavam no parque naquela noite, e o próprio local onde eles estavam no parque era o local oposto onde o corpo de Trisha tinha sido encontrado. Então, toda esta história absurda só avançou realmente porque estamos a falar aqui de jovens negros. Porque existe um discurso generalizado do negro como o bandido. Porque o racismo é estrutural. Porque o racismo é institucional e porque existe seletividade penal. O que foi super conveniente para credibilizar toda esta história falsa, toda esta história insana. Aliás, o documentário com o nome A 13ª Emenda, da mesma diretora desta minissérie, explica isso. É uma produção complementar a esta porque ela retrata o encarceramento em massa nos Estados Unidos e mostra como desde sempre existem essas narrativas que são disseminadas e aceitas pela sociedade do negro como bandido, do negro como criminoso, do negro como predador. Porque ser negro nos Estados Unidos
E não só, atenção, porque o racismo não é exclusivo aos Estados Unidos, obviamente, mas no caso o documentário retrata a realidade desse país em específico, voltando, porque ser negro é ser constantemente desumanizado. O documentário mostra que, em específico nos Estados Unidos, as hipóteses de um cidadão branco ser preso são uma em cada 17. E as hipóteses de um cidadão negro ser preso são uma em cada 3. Dá que pensar, certo? Ou pelo menos deveria. É como se ser negro fosse uma espécie de passe livre para que a qualquer momento se possa ser detido, interrogado ou morto. Portanto, se quiserem realmente informar-se sobre estas questões, assistam também a este documentário para aprofundarem um pouco mais, porque é nosso dever, principalmente nós que somos brancos, temos o dever de sair da apatia, de sair da nossa caixa e de começar a ver a realidade, ok? Voltando agora à minissérie, falando mais um pouco sobre ela, a parte da condenação é sem dúvida um dos momentos mais fortes desta produção, porque tu vês a injustiça ser completamente consumada. Tudo estava armado para que não tivesse volta. Esta série doeu-me muito, porque eu vi a esperança esvair-se daquelas crianças, eu vi aquelas famílias desmoronar-se, aquelas mães perderem os seus trabalhos por serem mães de predadores sexuais, eu vi aqueles meninos crescerem, tornarem-se homens dentro de prisões. E isto foi o que eu vi. E o que as outras pessoas que também assistiram à série viram. Mas eu pergunto, e aquilo que nós não vemos? E aquilo que acontece todos os dias e nós não vemos ou escolhemos não ver? Em 2002, 13 anos depois do crime, os 5 jovens foram exonerados de todas as acusações porque o verdadeiro criminoso, chamado Matthias Reyes, assumiu o crime. E atenção, esse homem já estava preso até na época, condenado por ser um assassino em série. E que só após ele se cruzar com o Corey na cadeia é que ele decidiu assumir o crime que tinha feito naquela noite. A violação, o espancamento a Trisha. O Corey Wise, o mais velho dos 5 jovens, vivenciou momentos de quase morte dentro da prisão de adultos onde ele estava, que são retratados na série. Por várias vezes ele foi brutalmente espancado, chegando ao ponto de ele pedir para viver numa solitária, porque ele sabia que saindo dela ele iria morrer. Então é toda uma sensação de sofrimento sem fim assistir à série, ver aquela realidade. Inclusive a Netflix disponibilizou uma entrevista da Oprah Winfrey com a diretora da série e com os 5 homens que inspiraram ao retrato desta produção, que vale muito a pena conferir também para nós realmente conseguirmos conhecer os pontos de vista deles, da boca de quem sofreu. A produção também mostra a dificuldade que foi e que é até hoje para esses 5 homens voltarem à vida, voltarem a ter uma vida normal dentro do possível depois de tudo o que lhes foi roubado. A maioria destes homens deixou a cidade de Nova Iorque assim que foi solto, assim que foi exonerado, e alguns deles estão de alguma forma hoje a lutar para que o sistema prisional mude, para que o sistema carcerário dos Estados Unidos mude de figura, para que não voltem a acontecer injustiças como aconteceu com a deles, mas atenção, elas ainda existem. E por isso esta série é tão importante, porque ela é uma crítica ao racismo estrutural, é uma crítica necessária a essa justiça que distingue cor e à violência racial. E sinceramente eu creio que não existe nada no mundo, nenhum dinheiro, nenhuma indemnização que devolva a estes homens os mais de 10 anos de vida que lhes foram retirados, em que eles pagaram por um crime que não cometeram.
aquilo que lhes foi roubado, a vida no fundo, é tarde demais para lhes ser devolvido. Por isso eu considero esta produção um alerta. É muito relevante porque ela obriga-nos a pensar nestas questões, a pensarmos nos nossos privilégios, a questionarmos a sociedade racista em que nós estamos inseridos. Porque existem outros casos de pessoas inocentes que são acusadas, que são mortas e que, infelizmente, a justiça nunca chega para elas. Bem, eu sei que falei muito neste vídeo, mas eu realmente senti que era necessário, por isso, se chegaste até aqui, eu só tenho a dizer-te muito obrigada e se puderes, assista a esta produção e às outras que eu recomendei, porque apesar de não serem fáceis, são retratos que durante muito tempo foram excluídos e que merecem finalmente ganhar voz e visibilidade. Então é isso, pessoal, até ao próximo vídeo.